Até quando o peso de um corpo e a cor de uma pele definiriam o valor de uma mente? Beatriz, Nascimento carregava esta pergunta como um eco constante no fundo da sua alma. Um eco que ressoava com os olhares enviesados, os comentários disfarçados de conselhos e as portas que pareciam ranger mais para ela do que para outros. Aos 28 anos, o seu sorriso contagiante e os olhos que espelhavam uma inteligência vívida eram, muitas vezes, ofuscados pela moldura que o mundo insistia em impor-lhe, negra e obesa. No Open Space da Creative Alice, uma agência de publicidade de topo, aninhada no coração moderno do Parque das Nações em Lisboa, Bea movia-se com um profissionalismo calculado. O seu cabelo afro, ora solto numa coroa desafiadora, ora apanhado em tranças elaboradas, que eram manifestos silenciosos da sua identidade, contrastando com a paleta neutra e os cortes calculados que dominavam o ambiente. Hoje, no entanto, uma faísca diferente acendia-lhe o olhar. A Ecovida, uma marca de produtos sustentáveis em ascensão meteórica, era o novo cliente de peso, e a oportunidade de liderar a sua campanha pairava no ar, prometendo não só um desafio criativo estimulante, mas também a tão desejada promoção a gestora de projeto sénior. Bea sentia o borbulhar das ideias, a sinfonia das estratégias a formar-se na sua mente. Era a sua chance de provar, mais uma vez, que o seu talento era maior do que qualquer preconceito. Do outro lado da sala, num cubículo imaculado que parecia uma extensão da sua própria imagem polida, estava Carolina Vasconcelos. Branca, magra, vestida num minimalismo caro que gritava sofisticação, Carolina era a antítese de Bea e a sua principal rival na corrida pela promoção. O seu sorriso, ao cruzar-se com o de Bea, tinha a doçura calculada de quem oferece um rebuçado envenenado. Bea, querida, começou Carolina, a sua voz deslizando pelo open space como seda, enquanto se aproximava da secretária de Bea, onde um Tupperware com cachupa fumegante, o almoço reconfortante de Bea, aguardava. Que coragem teres isso para o almoço. Com esta nova campanha, vamos precisar de tanta energia. Não sei como consegues com bem, tu sabes. O tu sabes pairou no ar, carregado de insinuações sobre o peso de Bea e a sua suposta falta de dinamismo. Bea forçou um sorriso. É precisamente por isso, Carolina. Energia pura e de libertação lenta, como as melhores campanhas. O sarcasmo era uma armadura que Bea vestia com mestria, mas por dentro a farpa já se tinha alojado. A tensão adensou-se quando o Dr. Afonso Guedes, o diretor da agência, um homem de fato impecável e uma aura de neutralidade estudada, convocou uma reunião. Equipa, anunciou ele, o seu olhar varrendo a sala e detendo-se um instante a mais em Bea e Carolina, a Ecovida é um cliente estratégico. A liderança desta campanha definirá o próximo gestor de projeto sénior. Quero ver o vosso melhor. Enquanto Bea mergulhava de cabeça na pesquisa para a Ecovida, o seu ecrã iluminado por gráficos de mercado e personas de consumidores, sentia os olhos de Carolina fixos nas suas costas. As suas ideias para a campanha eram ousadas, focadas na autenticidade e na ligação emocional com a sustentabilidade, algo que ia além do mero greenwashing. Diogo Almeida, o designer gráfico introvertido e observador que se sentava na ilha de trabalho em frente, espreitou por cima do monitor. Isto está brutal, Bea, murmurou ele, um raro sorriso a iluminar-lhe o rosto. A forma como ligaste os valores da marca a preocupações reais das pessoas é mesmo bom. O apoio de Diogo foi um bálsamo. Ele era dos poucos que parecia ver para além da superfície. Bea sabia que precisaria de mais do que boas ideias. Precisaria de uma armadura ainda mais resistente. Carolina já tinha começado a sua própria campanha, uma de charme e política de corredor, com cafés estratégicos com os diretores e menções casuais às suas ligações no mundo da sustentabilidade. A primeira sabotagem foi subtil, quase imperceptível. Um convite para uma reunião informal de brainstorming sobre a Ecovida, com um dos diretores associados, perdeu-se antes de chegar a Bea. Ela só soube do encontro no dia seguinte, quando Carolina comentou: foi pena não teres estado, Bea. Discutimos umas coisas interessantes para a Ecovida. Mas não te preocupes, ponho-te a par, se tiver tempo. Numa apresentação interna das primeiras ideias, um slide crucial de Bea, com uma análise demográfica inovadora, simplesmente desapareceu da apresentação partilhada momentos antes da sua vez de falar. Teve de improvisar, sentindo o olhar condescendente de Carolina e a impaciência velada de Dr. Guedes. Deve estar muito estressada, Bea. Comentou Carolina mais tarde, com falsa solicitude. Acontece quando se tem muita coisa na cabeça ou no prato.
Bea engoliu em seco. A dúvida, essa velha inimiga, começou a roer-lhe as certezas. Seria possível que fosse ela? Que o stress a estivesse a trair? Mas a frequência dos incidentes começava a desenhar um padrão demasiado conveniente para Carolina. A segunda fase da ofensiva de Carolina foi mais direta. Bea tinha partilhado com Diogo um conceito visual arrojado para a campanha da Ecovida. Uma série de imagens que justapunham a beleza natural de Portugal com o impacto positivo de escolhas sustentáveis no dia-a-dia das famílias portuguesas, usando pessoas reais em vez de modelos. Dias depois, numa reunião com Dr. Guedes, Carolina apresentou um esboço muito similar, levando crédito pela abordagem humana e autêntica. Dr. Guedes elogiou a visão refrescante de Carolina. Bea sentiu o sangue a ferver. Desta vez não podia deixar passar. Abordou Diogo, a voz tensa. Diogo, aquela ideia dos retratos. Eras o único a quem tinha mostrado o conceito base. Diogo baixou os olhos, desconfortável. Bea, ela pediu-me para ver os teus rascunhos iniciais ontem. Disse que era para inspirar-se e garantir que não estávamos a duplicar esforços. Eu não pensei que ela fosse. Apropriar-se deles, completou Bea, a amargura a atingir-lhe a voz. A ingenuidade de Diogo era quase tão frustrante quanto a malícia de Carolina. Mas a sua confirmação acendeu uma nova chama em Bea, a da raiva justa. Acabara-se a autopiedade. Era hora de lutar com as mesmas armas, ou pelo menos com a mesma astúcia. Começou a sua própria investigação silenciosa. Cada e-mail suspeito, cada esquecimento de Carolina, cada comentário depreciativo era agora registado mentalmente e, sempre que possível, digitalmente. Fazia cópias de segurança triplas do seu trabalho, em locais diferentes. O seu computador tornou-se uma fortaleza. O conflito interno permanecia. O medo de ser rotulada de problemática, se confrontasse Carolina abertamente, era real, num ambiente corporativo que valorizava a harmonia superficial. Mas a alternativa, ser esmagada silenciosamente, era intolerável. Num evento social da empresa, um cocktail de final de tarde num terraço da moda com vista para o Tejo, Carolina, já com alguns copos a mais, sentiu-se particularmente espirituosa. Ao ver Bea a escolher uns mini pastéis de nata, comentou para um grupo de colegas, mas em tom suficientemente alto para que Bea ouvisse. Com este catering delicioso, há quem vá ter mesmo dificuldade em manter a linha, ou as linhas. Ainda bem que a Ecovida é sobre ser leve e sustentável, não é? O riso que se seguiu foi como vidro moído nos ouvidos de Bea. Ela pousou o pastel, o apetite subitamente desaparecido, mas não antes de cruzar o olhar com Carolina, um olhar que prometia que a guerra estava longe de terminar. A data da apresentação final à Ecovida e à direção da Criativa Liz aproximava-se como uma tempestade no horizonte. Bea trabalhava febrilmente, polindo cada detalhe da sua proposta. Sabia que tinha de ser impecável, não só para ganhar a conta, mas para anular qualquer tentativa de descrédito. Carolina, por outro lado, parecia cada vez mais nervosa. A sua confiança habitual tinha dado lugar a uma irritabilidade mal disfarçada. Talvez as suas táticas de bastidores não estivessem a surtir o efeito desejado, ou talvez a pressão de ter de apresentar algo substancial estivesse a chegar-lhe. Na noite anterior à apresentação, Bea sentiu um arrepio de premonição. Decidiu fazer uma última verificação remota aos ficheiros da sua apresentação no servidor partilhado da agência. Tudo parecia em ordem. No entanto, a inquietação persistia. Lembrou-se de um conselho que a sua avó cabo-verdiana lhe dera em criança. Minha neta, quando o mar parece calmo demais, é porque a onda grande está a formar-se lá no fundo. Na manhã seguinte, ao chegar mais cedo à Criativa Liz, Bea abriu a sua apresentação diretamente do servidor para uma última revisão. O seu coração gelou. A secção da análise de custos, a espinha dorsal da sua estratégia de orçamento, estava completamente adulterada. Os números tinham sido inflacionados a um ponto que tornavam a sua proposta financeiramente absurda, quase irrisória. Qualquer cliente com um mínimo de bom senso descartá-la-ia imediatamente. Era um golpe de mestre na sua crueldade, pensado para a humilhar e destruir profissionalmente no momento mais crítico. Por um instante, o pânico ameaçou engoli-la. Mas a raiva fria que se seguira às provocações de Carolina no cocktail regressou, mais forte e mais clara. Isto não era um erro, era sabotagem e ela sabia quem era culpada. Correu para a mesa de Diogo, que também tinha o hábito de chegar cedo. Diogo, preciso da tua ajuda, urgente. Rapidamente explicou-lhe o que acontecera. Diogo, normalmente pálido, ficou lívido. Não pode ser, ela não faria isso de forma tão
óbvia. Óbvia se soubermos o que procurar, retorquiu Bea. Consegues verificar os logs de acesso ao servidor? Quem foi a última pessoa a modificar este ficheiro? Diogo, embora designer, tinha uma paixão secreta por informática e alguma habilidade na área. Mergulhou no sistema. Os minutos arrastavam-se. Finalmente olhou para Bea, os olhos arregalados. Foi ela, Bea. O acesso partiu do terminal da Carolina ontem à noite, por volta das 10h30. Não há dúvida. A confirmação, em vez de a esmagar, galvanizou-a. Tinha a prova. Agora precisava de uma estratégia. Corrigir a apresentação no servidor era a primeira tentação, mas isso apenas apagaria o rastro da sabotagem. Uma ideia mais ousada começou a tomar forma na sua mente. Uma estratégia digna de uma campanha de marketing ou de uma advogada a preparar-se para o tribunal. Diogo, disse ela, a voz surpreendentemente calma, não vamos corrigir nada no servidor. Preciso que me ajudes a preparar 2 versões desta apresentação em pens separadas. Esta, sabotada, e a minha original, a correta. E preciso que estejas pronto para confirmar a tua descoberta sobre os logs, se for necessário. Diogo olhou-a, a admiração a substituir o choque. O que é que vais fazer, Bea? Bea sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, mas carregava o peso de todas as batalhas silenciosas que travara até ali. Vou fazer uma apresentação que eles nunca vão esquecer. A sala de reuniões principal da Criativa Lice, com as suas paredes de vidro a emoldurar uma vista panorâmica sobre o Tejo e a Ponte Vasco da Gama, estava carregada de uma tensão quase palpável. Os representantes da Ecovida, 2 executivos de ar sério e ecoconsciente, sentavam-se de um lado da longa mesa de reuniões, enquanto Dr. Guedes e outros 2 diretores da agência ocupavam o outro. Bea e Carolina sentaram-se em lados opostos, como pugilistas antes do último assalto. Carolina foi a primeira. A sua apresentação foi visualmente apelativa, cheia de jargão da moda sobre sinergias sustentáveis e narrativas ecodigitais. Mas faltava-lhe a profundidade e a paixão genuína que o cliente parecia procurar. Concluiu com um sorriso confiante, lançando um olhar quase imperceptível de triunfo a Bea. Chegou a vez de Bea. Respirou fundo, sentindo o olhar de Diogo, que se sentara discretamente ao fundo da sala para dar apoio técnico. Ligou a sua pena à entrada USB. No ecrã gigante surgiu o primeiro slide da sua apresentação, a versão sabotada. Começou a falar, a voz firme, descrevendo a sua visão estratégica para a Ecovida, a sua análise do público-alvo, a sua proposta de valor. Tudo fluía com lógica e criatividade. Até que chegou à secção dos custos. Os números absurdamente inflacionados apareceram no ecrã. Um murmúrio percorreu a sala. Os executivos da Ecovida franziram o sobrolho. Dr. Guedes inclinou-se para a frente, a sua expressão normalmente neutra a dar lugar a uma carranca de incredulidade. Senhora Nascimento, interrompeu Dr. Guedes, a voz carregada de uma frieza cortante. Estes números são inaceitáveis. Para não dizer ridículos. Está a propor que a Ecovida invista o triplo do que seria razoável para uma campanha desta envergadura. Carolina mal conseguia conter um sorriso vitorioso. Era o checkmate. Bea manteve a calma. Olhou diretamente para Dr. Guedes e depois para os clientes. Tem toda a razão, Dr. Guedes. Estes números são, de facto, inaceitáveis. E são precisamente os números que constavam na minha apresentação esta manhã, quando a abri. No entanto, fez uma pausa dramática, gostaria não só de apresentar os dados originais e corretos da minha proposta, mas também de partilhar convosco uma descoberta algo preocupante sobre a integridade dos nossos processos internos e a segurança dos dados dos nossos clientes. Trocou de pen. A apresentação original, com os custos realistas e a estratégia financeira detalhada, surgiu no ecrã. Enquanto explicava a lógica por detrás dos seus números, a competência e o brilho da sua proposta tornaram-se evidentes. Os executivos da Ecovida começaram a acenar com a cabeça, impressionados. Quando terminou a parte da proposta, Bea avançou para o slide seguinte, que continha apenas uma frase: ética e transparência, pilares da criatividade. Como ia dizendo, continuou Bea, o seu tom agora mais sério, a apresentação que inicialmente viram continha dados adulterados. Dados que foram alterados no nosso servidor ontem à noite, aproximadamente às 22h32, a partir do terminal de trabalho da minha colega, Carolina Vasconcelos. O silêncio na sala era absoluto. Todos os olhares se viraram para Carolina, cujo rosto passara de um rosa presunçoso para um branco fantasmagórico. Isto é um absurdo, uma calúnia, gaguejou Carolina, levantando-se de repente. Eu nunca faria tal coisa.
Deve ser um erro do sistema, ou ela está a tentar incriminar-me. Bea permaneceu sentada, a postura digna. Felizmente, os erros do sistema deixam rastros digitais, e os padrões de comportamento também falam por si. Ao longo deste projeto, experienciei uma série de inconsistências, informações cruciais que não me chegavam, ideias minhas que apareciam noutras propostas, ficheiros que desapareciam. Mas esta alteração nos custos foi, digamos, a mais palpável e, francamente, a mais desesperada. Olhou para Diogo, que acenou discretamente, pronto a apresentar os logs se necessário. A minha proposta para a Ecovida, concluiu Bea, dirigindo-se agora aos clientes, a original e intacta, é esta que acabaram de ver. E baseia-se não só em criatividade e estratégia, mas também na convicção de que a competência, a ética e o respeito mútuo devem ser os verdadeiros motores do nosso trabalho. Questiono-me se a minha aparência, o meu peso, a cor da minha pele, foram considerados fatores aceitáveis para justificar este tipo de ataque no nosso ambiente de trabalho. As suas últimas palavras pairaram no ar, uma acusação direta não só a Carolina, mas a toda a cultura de complacência que permitira que tal situação chegasse àquele ponto. Os representantes da Ecovida trocaram olhares significativos. Um deles, uma mulher de cabelo grisalho e olhar penetrante, falou pela primeira vez. Senhora Nascimento, a sua proposta original é, de facto, notável. E a Ecovida valoriza a transparência e a ética acima de tudo. O que acabamos de testemunhar é profundamente perturbador. Dr. Guedes estava visivelmente abalado. O risco de perder um cliente como a Ecovida e o escândalo interno que se avizinhava eram pesadelos para qualquer diretor. A sua neutralidade habitual desfez-se, dando lugar a uma expressão sombria. Carolina, disse ele, a voz grave, teremos uma conversa muito séria depois disto. A reunião terminou pouco depois, num clima de constrangimento e tensão. Os executivos da Ecovida solicitaram uma conversa privada com Dr. Guedes. Bea recolheu as suas coisas, sentindo um misto de exaustão e um alívio trêmulo. Tinha feito tudo o que podia. Tinha falado a sua verdade. Nos dias que se seguiram, a Criativa Liz foi um turbilhão de rumores e reuniões à porta fechada. O resultado final chegou através de um e-mail formal de Dr. Guedes. A proposta de Bea para a Ecovida fora a escolhida. Ela seria promovida a gestora de projeto sénior e lideraria a equipa. Quanto a Carolina Vasconcelos, o e-mail mencionava apenas que deixou de fazer parte da equipa da Criativa Liz, com efeitos imediatos. Nos corredores, dizia-se que fora convidada a sair para evitar um processo de despedimento por justa causa. A vitória de Bea foi silenciosa, mas profunda. Não houve aplausos públicos, nem grandes discursos. Mas quando entrou na sua nova sala, mais espaçosa, com uma janela que oferecia uma nesga de vista para o rio, sentiu que um peso, muito maior do que o do seu corpo, lhe tinha sido retirado dos ombros. Diogo foi o primeiro a felicitá-la, com um abraço genuíno e um pequeno desenho de uma leoa coroada que lhe deixou na secretária. Uma semana depois, enquanto preparava o arranque da campanha Ecovida, Bea recebeu um e-mail anônimo no seu correio interno. A mensagem era curta. Obrigada. Por mim e por todas as outras que não tiveram a coragem de falar, representas-nos. Uma colega. Naquela noite, em casa, no seu pequeno apartamento em Benfica, enquanto o aroma reconfortante da sua cachupa enchia o ar, Bea abriu o seu blog anônimo, Crónicas de uma peso pesado com ideias leves. Olhou para o ecrã por um momento e depois começou a escrever. Hoje o tempero da justiça soube especialmente bem. Foi uma receita complexa, com ingredientes amargos de preconceito e sabotagem, mas o resultado final teve o sabor doce da verdade. Descobri que a armadura mais forte não é feita de silêncio, mas de uma voz que, mesmo a tremer, escolhe falar. A cozinha continua aberta, porque há muitos pratos para servir, muitas batalhas para travar, e quem sabe, talvez um dia o mundo aprenda que o valor de uma pessoa não se mede em quilos, nem em tons de pele, mas na coragem das suas convicções e no peso das suas ideias. Fechou o computador, um sorriso genuíno, desta vez sem armaduras, a iluminar-lhe o rosto. A luta não tinha terminado, sabia-o bem. Mas hoje, Bea Nascimento, mulher negra, obesa e agora gestora de projeto sénior, tinha provado que a sua voz, o seu talento e a sua verdade eram de facto imbatíveis. E isso por si só era o mais delicioso dos banquetes.